Boa tarde, gente. Vamos lá para a nossa aula 51, tá? Então, seguindo aí a nossa ordem, hoje falaremos sobre burguesia, tá? Vou explicar o que é burguesia, qual a importância da burguesia e vou fazer um pedido a vocês: assistam essa videoaula com atenção e, se não entender, pergunta no formulário, manda comentário, mas eu preciso que vocês entendam essa aula. É uma aula simples, não é uma aula longa, é um conteúdo simples, mas que é extremamente importante que vocês absorvam esse conhecimento, porque isso que a gente vai falar hoje sobre essa classe social que é a burguesia, ela vai transformar a Idade Média, vai transformar tudo que vai acontecer depois. E é preciso que vocês entendam quem eles são, para entender o que eles querem fazer, por que eles querem fazer e o que eles vão fazer, tá? Então, assistam com calma, prestem atenção. Vou colocar um texto junto aqui para vocês lerem e me perguntem, não deixa a dúvida ficar, porque se não entender essa, não vai entender o que vai se passar depois, tá bom? Então, com atenção, com cuidado nessa parte. O que é burguesia? Burguesia é uma nova classe social que vai surgir na Idade Média, tá? Então, antes da gente entender o que é nova, vamos relembrar o que eram as antigas. Então, você tinha na Idade Média, nessa região que era o Império Romano, que antes foi o Império Romano, na Europa principalmente, você vai ter a Igreja Católica, já nessa fase já católica, governando todos os reinos, acima de todos os reinos. Então o Papa, ele tem, naquele momento, para as pessoas daquela época, elas acreditavam que o Papa era a voz de Deus na Terra, era o representante de Deus. Então tudo que o Papa falava tinha que ser obedecido por todos, tá? Inclusive os reis. Mas em cada reino, então o Papa, a Igreja está acima. Mas aí você tem os reinos, reinos estabelecidos, já formadinhos, bonitinhos, com guerras entre eles, tudo. De vez ou outra, um reino faz guerra com outro por um pedaço de terra ou por um outro motivo qualquer. Mas são estabelecidos os reinos. E aí dentro de cada reino você vai ter uma divisão social, que é quase sempre a mesma, tá? Acima de todos do reino está o rei. Então o rei governa e comanda todos. O rei é o dono da terra, né? Você tem o clero abaixo do rei, que são, quem é o clero? São os funcionários da igreja. Então, padres, cardeais, bispos, são aqueles que vão fazer toda a orientação religiosa de todos os cidadãos do reino, inclusive do rei. Vão funcionar como fiscais da igreja, do Papa. Vão ter um peso enorme sobre a sociedade. Guardem isso, que isso é importante também. A igreja durante a Idade Média, ela vai ter uma influência, um peso gigantesco na vida de todos. A igreja vai se meter em absolutamente tudo, e aí não é contra a religião que eu estou falando não, tá, gente? Mas a igreja da Idade Média, ela não é uma instituição religiosa somente, ela é uma instituição política também, tá? Então a igreja vai se meter em todos os estágios da vida de todo mundo, do rei ao servo. Ela vai influenciar diretamente a todos. Você chega a absurdos de influência, do tipo, a igreja determina com quem as pessoas vão se casar. A igreja determina o que você vai fazer na sua terra. A igreja determina o nome dos seus filhos. A igreja, ela vai ter um alcance amplo, ela vai praticamente governar os reinos e as pessoas vão agir de acordo com a vontade da igreja, muito pelo respeito, pela crença de que a igreja representa Deus, quanto também pelo medo da Santa Inquisição, que a gente já falou. Desrespeitar a igreja é ser herege, é correr o risco de morrer na fogueira. Então a igreja tem esse papel pesadíssimo na vida de todos, do homem simples ao rei. A igreja vai influenciar em tudo. Abaixo do clero, você vai ter a nobreza,
né, que são os cavaleiros e, obviamente, os duques, marqueses, são aqueles que vão cuidar dos feudos, administrar as terras reais, que vão lutar, que vão fazer guerra, que vão proteger. São eles que vão lutar contra as invasões vikings, são eles que vão lutar contra os muçulmanos, são eles que vão lutar contra grupos de bandidos, evitar saques e tudo mais. Então é uma galera nobre que vive do que os servos pagam como impostos e pela administração do reino. Tá? Então esses nobres também têm ali um sustento que vem do rei. Que trabalha, é o pessoal que guerreia. Como eu já falei nas aulas anteriores, na Idade Média você tem a galera que reza, que é o clero, os que rezam, você tem os que lutam, que é a nobreza, e tem os que trabalham, que são os camponeses e os servos, que são a grande maioria, que vem abaixo da nobreza, os camponeses e os servos. A maioria absoluta da população é servo e uma minoria camponês. Camponês e servo, a grande diferença é que o camponês, a terra é dele, então ele trabalha para ele, paga impostos para o rei, para a igreja, mas a terra é dele. O servo não, o servo trabalha na terra do senhor feudal, ele paga impostos, paga as obrigações. O servo é o mais explorado de todos, é o que vive na pobreza total. Você não tem os escravos, tá? Com exceção de alguns pontos, mais na região ali do Império Bizantino, você não tem mais a escravidão aí nessa época. E aí o que vai acontecer? Nesse cenário, vai surgir uma nova classe social. Uma classe social que não se encaixa naquela pirâmide, rei, clero, nobreza e servos e camponeses. Ela não se encaixa. Por que ela não se encaixa? Porque ela vai vir de classes baixas, ela vai vir de camponeses, de artesãos, pessoas que trabalham, que produzem algo, de comerciantes, pessoas que fazem comércio entre os feudos, entre os países, entre os reinos. Pessoas que vão enriquecer muito, mesmo não tendo uma origem nobre. Pela primeira vez na história, você vai ter pessoas que não são nobres, que não têm uma origem nobre, que não têm um nome nobre, que vão enriquecer, e às vezes enriquecer até mais que os nobres e que o próprio rei. Então você vai ter o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. Pessoas simples, pessoas sem uma nobreza antepassada, pessoas que com o trabalho delas ou de seus pais enriqueceram, não são mais trabalhadores rurais normais. E aí você vai ter burgueses que são camponeses, que a terra produziu, que conseguiram enriquecer utilizando sua terra. Você vai ter artesãos que fazem ferreiros, que fazem panelas, facas, espadas, armaduras. Você vai ter ourives que fazem joias. Você vai ter cozinheiros que cozinham para a nobreza, para o rei, para a igreja, que ganham muito dinheiro com isso. Você vai ter comerciantes, como eu falei, que vão pegar produtos de uma região e vender em outra, e fazer esse escambo de produtos que vai gerar muita riqueza. Que vão utilizar navios para fazer o transporte de produtos, para fazer importação e exportação de produtos e ganhar muito dinheiro. Pessoas do povo que vão ganhar muito dinheiro. Essas pessoas não se encaixam na divisão social da Idade Média, porque elas não são nobres, elas não lutam, elas não são do clero, elas não têm nenhuma relação com a igreja, mas elas não são os trabalhadores explorados que a Idade Média tem. Elas não são os servos ou os camponeses simples, elas estão fora dessa divisão. Elas têm muito dinheiro, tanto ou mais dinheiro que a nobreza e a realeza, mas elas vão ser tratadas da mesma forma como se tratam os servos, sem direito nenhum específico, sem nenhum benefício pela riqueza, sem nenhum privilégio, sem nenhuma participação política. E aí é o grande ponto dessa jogada. Você tem uma nova classe social, uma classe instruída, que vai ter dinheiro para pagar para os seus filhos estudarem, fazer faculdade, que tem grana, que tem instrução, que é educada, que entende que pode enriquecer mais, crescer mais, mas que é limitada
pelo sistema da época. Então, o sistema como está colocado, igreja, rei, clero, impede que essa burguesia prospere. Porque para a burguesia prosperar, ela precisava participar das decisões. E essa participação ela não tem direito. Por que ela não tem direito? Porque ela não é nem do clero, nem da nobreza. Então, embora rica, embora o seu dinheiro, o dinheiro da burguesia, muitas vezes salve os reinos, em várias ocasiões, reis começam guerras que eles não têm dinheiro para sustentar, e quem vai sustentar, quem vai emprestar dinheiro é a burguesia. Muitos luxos da nobreza, do clero, vão ser sustentados com o dinheiro da burguesia. Então a burguesia ela é importante financeiramente, mas não se aceita que ela participe das decisões políticas. Ou seja, tem muito dinheiro, mas não tem poder nenhum. E é claro que essa conta não vai fechar para a burguesia. A burguesia ela tem muito dinheiro, dinheiro conquistado através do trabalho deles, mas ela não vai ter poder nenhum. E ela vai querer o quê? Começar a exercer algum poder. E ela vai notar que enquanto esse sistema tiver colocado rei, clero, nobreza, servos, que essa burguesia nunca vai ter poder. Que para ela alcançar o poder, ela vai ter que lutar por modificações em todo o sistema feudal, em todo o sistema da Idade Média. É uma classe social que vai surgir por méritos próprios, através do enriquecimento pessoal de camponeses, comerciantes, artesãos, e que vai aos poucos enriquecer tanto que vai procurar o seu pedaço de poder também. Pedaço de poder que ela não tem, que está na mão da realeza e do clero, da igreja, e que a burguesia vai tirar, fazer tudo possível para tirar parte desse poder para eles. E aí é onde virão as transformações que vão mudar o rumo da Idade Média e vão transformar o mundo em uma nova coisa, em algo novo. Tá? Esse algo novo que virá com o fim da Idade Média foi construído, óbvio, por vários itens, mas principalmente pela ação da burguesia em busca de um lugar ao sol, em busca de um poderzinho, de um pouco de poder, para ela poder mandar também, porque a burguesia, embora rica, só obedecia. Eles querem também mandar um pouco, tá certo? Então, essa luta da burguesia pelo poder é que vai gerar transformações na Idade Média. Então, espero que vocês tenham entendido o que é essa galera, o que é essa burguesia. É uma classe social nova, que não existia no começo da Idade Média, mas que ao final da Idade Média vai existir, vai ser muito forte, principalmente financeiramente. O pessoal que enriqueceu ficou muito rico, embora seja de família simples, não tenha um nome importante, mas são muito ricos, conseguiram enriquecer e que lutam por um pouquinho de poder. Poder esse que está na mão de quem? Da nobreza, do rei e do clero. Para ter um pouquinho desse poder, ele vai ter que tirar o poder de alguém. E é isso que vai fazer as transformações que a gente vai discutir nas próximas aulas, tá bom? Espero que tenham entendido. Se não entendeu, me chama nos comentários, no formulário, do jeito que você quiser. Mas esclarece isso. Se você não entender o que é essa burguesia, não vai entender daqui para frente, ok? Até a próxima aula. Fui!